Fica à vontade, viu, doutor? Parece que a Ana Cristina vai querer passar um vídeo antes da delegada a respeito da situação. Depois? Tá certo. Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, é difícil alguém não me conhecer, né? Só se tiver aí seus 80 anos e não sair de casa. Para quem não me conhece, eu sou o Sargento Moro da Polícia Militar aqui de Baipendi. Eu estou aqui na cidade há aproximadamente 22, 23 anos, trabalhando aqui com vocês. É com grande satisfação que eu gosto demais de trabalhar nessa cidade. Fico feliz por eu estar aqui há muito tempo, porque não é todos os militares que conseguem essa proeza de conseguir trabalhar numa cidade. E, de certa forma, para mim facilita muito, porque eu conheço todo mundo, aqueles que eu não tive a oportunidade de conversar pessoalmente, eu conheço de vista. Pessoal da zona rural, a gente acaba sabendo até as pessoas que realmente têm algum certo tipo de problema, facilita às vezes até no atendimento. Para vocês terem ideia, tem denúncias anônimas que eu recebo via telefone, que eu conheço a voz da pessoa que está denunciando. Então é muito bom, pelo menos para mim é. Lógico que no papel vai como anônimo, mas eu sei exatamente com quem que eu estou falando. Então facilita muito. Primeiramente eu queria também agradecer e parabenizar essa iniciativa de fazer essas palestras. Acredito que teremos a oportunidade de ter assuntos tão interessantes quanto esse, né? De falar sobre a Lei Maria da Penha, como também podemos falar de outras coisas, né? Geralmente a gente dá palestra, no caso da Polícia Militar, a gente dá muita palestra em escola, explicando situações das crianças e adolescentes envolvendo com droga, às vezes até mesmo relação com pai e filho que essas crianças podem vir a ter, que de certa forma é uma maneira que a gente trabalha essa nova geração que vão virar adultos aí e que possa vir a ter algum tipo de transtorno, né, até familiar e tudo mais. Então esse tema, apesar de que parece que a gente ouve falar muito, né, violência doméstica e tal, e já tem até um certo tempo, mas a gente tem que pôr em mente que nem todo mundo tem o conhecimento ou a sorte que a maioria que tem, de trazer, de ter meios para poder buscar informações. Então tem gente, por exemplo, muitas mulheres aí, que elas sofrem violência doméstica e não sabe que está sofrendo essa violência. Então a gente tem que trabalhar muito em cima desse tipo de pessoa, porque aquela que sabe, ela vai ter coragem para fazer a denúncia, né? Ela vai correr atrás. Então essas palestras que a gente pode até pensar que é uma besteira, mas não é. Aqui, por exemplo, se eu falar a respeito da violência doméstica, às vezes tem uma pessoa aqui que seja um homem, solteiro, não tem filho, e vai falar assim, isso aí não é problema meu, né? A violência doméstica é um crime para coibir, inibir a violência contra a mulher. Se o cara é solteiro, não tem filho, ele não vai se preocupar com isso. Mas eu falo que esse tema ele é tão importante que você pode até não ter uma esposa ou uma filha próxima, mas você tem uma amiga. Você às vezes é tio de uma menina, às vezes você é professor, e tendo conhecimento que pode vir trazer aqui para você, você pode explicar isso aí, pode retransmitir os conhecimentos que a gente está passando aqui para a sala de aula. Às vezes é uma aluna que sofre determinados tipos de problemas dentro de casa e ela não tem a confiança de tentar buscar isso no meio familiar, ela vai tentar até desabafar com o próprio professor ou com a professora, que ela vai ter mais confiança. Um exemplo disso, e eu fico muito feliz do Conselho Tutelar estar aqui, que na hora que eu recebi o convite, eu ainda pensei, o Conselho Tutelar é um órgão muito importante nesse caso. Por mais que a gente pense, o Conselho Tutelar, ele lida com criança e adolescente, o que ele vai ter a ver com a violência doméstica e familiar? Tem tudo a ver. O Conselho Tutelar, ele busca, justamente por ele ter esse acesso às informações com crianças e adolescentes, ele vai ter, às vezes, até mais conhecimento de nós, que somos policiais militares, informação, porque as crianças e adolescentes, às vezes, numa ocorrência que eles atendem, desabafam com eles. Eu vou abrir até um parênteses aqui. Teve uma situação, algum tempo atrás, a Luciana recorda, eles foram fazer, eu nem participei da palestra deles, foram a palestra deles sobre, acho que foi abuso sexual, alguma coisa relacionada a isso, foi na zona rural, mas eu fiz o BO depois que eu já tinha tomado conhecimento dos fatos. E aí, nesse caso, eles foram fazer a palestra na zona rural, explicaram para as crianças, para os adolescentes, a respeito do abuso que crianças sofrem, né? Porque a gente, no caso ali, como pai, como mãe, às vezes a gente fica meio cego, né? Tampa a visão
e tenta camuflar determinadas coisas, ou então realmente não tem o conhecimento que eu estou falando. A pessoa vai lá e explica para a criança, fala, ó, você não vai pegar carona com estranho, você tem que ficar esperto com isso, tem que ficar esperto com isso. Mas esquece que, às vezes, o perigo mora dentro da própria casa. E, às vezes, nessa situação, para vocês terem ideia, o Conselho Tutelar foi lá, explicou a situação, a Luciana me corrige se eu estiver errado, que eu sei que ela estava lá no dia, e aí explica, né, o que o adulto pode fazer ou não com a criança, os tipos de informação, aonde pode tocar ou não, isso está errado, isso não está. Obviamente foi uma palestra mais abrangente do que eu estou resumindo aqui. Isso, semáforo do toque, é para você ver, parece uma besteira, mas é o que a criança vai relacionar e poder entender as partes do corpo dela, onde pode ou não pode ser tocado. Então, assim, olha para vocês verem a importância de uma palestra num local desse. Depois do final da palestra, uma das crianças vai lá, procura a professora, que procura o conselho tutelar, e fala assim, ó tia, isso aí que você explicou, eu não sabia, mas o meu tio faz isso comigo. Inclusive, ele fala que eu não posso contar para o papai e para a mamãe, porque ele falou que isso aí eles vão me bater se eles souberem. Então, eu sou obrigado a fazer isso com meu tio, com meu tio dentro da minha própria casa, mas eu não sabia que era errado. Conclusão, fizemos BO, acho que o rapaz deve estar preso até hoje, não está? Está respondendo por isso. E é uma situação que a palestra trouxe isso. Então, a palestra, no caso, até para a gente falar a respeito da violência doméstica, ela abre a mente de pessoas que acreditam que a violência fica somente numa agressão. Porque a palavra violência, ela tende a remeter isso, a uma lesão corporal, a um chute, a uma facada e tudo mais. Só que não é. A violência doméstica, ela abrange muito mais que isso. Uma mulher em casa, por exemplo, se ela é ofendida, tem a sua moral rebaixada, sua autoestima rebaixada, isso também é um tipo de violência. E a gente, às vezes, esquece disso. E a mulher que é vítima, às vezes, não sabe que ela está sendo vítima disso. Existe o crime patrimonial do marido chegar em casa, quebrar as coisas da mulher, não querer que ela trabalhe, quebra o instrumento de trabalho dela. Também é relacionado a um tipo de violência doméstica. Segundo o Datafolha de 2017, só para vocês terem uma noção, fala que uma mulher é agredida a cada 2 minutos. Ou seja, nesse tempo que eu estou aqui conversando com vocês, vamos pôr aí uns 10 minutos, 20 mulheres já foram agredidas aqui no país. Então, assim, é um número muito relevante. Dessas mulheres, 11% delas procuram a justiça. 11% delas vão na delegacia. Ou seja, quase 90% das mulheres que sofrem agressão não correm atrás dos seus direitos. Então, assim, a gente tem que fazer um estudo muito, muito profundo para poder entender o comportamento dessas mulheres que não procuram justiça, para poder correr atrás do que elas realmente têm de direito. A gente entende que tem muitos casos da mulher ser dependente financeira, dependente emocional. Às vezes ela sofre algum tipo de abuso no relacionamento dela. Existem fatores religiosos que, infelizmente, muitas pessoas, às vezes de baixo conhecimento, ainda fica muito ligado a isso e acredita que, não, eu rezei, eu prometi perante a Deus, na igreja, no altar, e que na saúde, na doença, e até que a morte separe. E nisso a mulher vai engolindo muita situação de que, mesmo ela apanhando, mesmo ela sofrendo ali determinadas situações com o próprio marido, ela vai ter que aceitar isso até o resto da vida. Existe problema cultural da mulher, às vezes, achar que a sociedade vai falar mal dela. Eu casei, e se eu ficar solteira, nossa, minha família vai ficar chateada comigo, a vizinha vai falar mal de mim, o pessoal, minha turma de amigos não vai gostar, porque todas as minhas amigas são casadas, e aí a mulher vai deixando passar aquela situação e vivendo naquele constrangimento infinito, até morrer. 80% que eu falei, né, no caso dessas mulheres, não procura pela justiça. No caso, 54%, segundo o Datafolha de 2017, 54% das pessoas conhecem ou vivem um relacionamento desse tipo, conhece uma mulher que sofre violência doméstica. Ou seja, se a gente olhar para esse auditório que está aqui, metade, um pouco mais da metade,
conhece ou tem conhecimento de alguém que sofre esse tipo de violência. Pode ter uma mulher aqui que sofre, pode ter uma pessoa que seja uma amiga de serviço que sofre, uma colega de trabalho. Então é preciso a gente abrir muito a mente em relação a esse tipo de comportamento, esse tipo de violência que tem, para a gente saber que ela é muito mais complexa do que a gente imagina. Eu vou contar uma história para vocês, aliás, vou contar duas histórias aqui para vocês, e eu acredito que não vai ser uma história nada demais. Vão ser fatos que vocês vão entender que como sendo até familiares. Então eu vou contar um fato aqui, vou colocar o nome de uma cidadã de Polly, é um nome fictício, só para vocês entenderem mais ou menos como que funciona essa situação da violência doméstica. A Polly é uma mulher de classe média, casada, tem 3 filhos, marido bem-sucedido, gente boa, tem bons amigos, vai na igreja, tem amigos no futebol, é uma pessoa acima de qualquer suspeita e ninguém desconfiaria que essa mulher sofre um tipo de violência. Inclusive ela. Ela não sabe que ela sofre violência doméstica. Só para vocês terem noção o que a gente passa para atender as ocorrências aqui de Baipendi. Eu estou contando esse caso meio que para ilustrar, para vocês terem noção de situações que está aqui na frente, está aqui nas ruas, está o tempo todo acontecendo aqui na cidade. Então, o que acontece com a Polly? Ela tem um relacionamento que está acima de qualquer suspeita, mas aí o marido dela, certo dia, chega embriagado e dá um tapa na cara dela. Ela vai pensar, não, mas ele é um bom marido. Ele fez isso porque ele estava embriagado. Mas aí no outro dia, o que acontece? O marido chega com o café da manhã e um pedido de desculpa. Então está tudo bem. Só que 2 semanas atrás, ele chegou em casa e puxou o cabelo dela, porque ele chegou estressado do serviço. A gente sabe, gente homem, né, trabalha, testosterona alta, pessoal brigando no serviço, atendendo o telefone, vai chegar em casa e vai fazer isso, né? Isso aí está na cabeça dela, para ela está tudo bem. Ele estava muito estressado, isso acontece. Até que chega um dia que ela atrasa no serviço dela, e ela não consegue, não dá tempo dela fazer o jantar para ele. E aí, o que ele faz? Ele está estressado. Ela sabia que a obrigação dela como mulher, fazendo aquele papel da esposa, né, todo aquele ritual familiar, tradicional, era ela que faria o jantar, e não deu tempo dela fazer. E aí ele fica agressivo, quebra as coisas dentro de casa, quebra a televisão, agride ela, mas aí no outro dia ele posta uma foto do casal no Instagram, coloca a foto dos dois no WhatsApp com ela na frente, e por aí está tudo perdoado. Olha, ele me ama, tal. Isso aí acontece, gente, porque é uma briga na cabeça dela, é uma briga de casal. Qual casal que não tem problema no relacionamento? Aqui mesmo, a gente tem, normal. Ninguém consegue viver o conto de fases que a gente gostaria o tempo todo. E nisso, para ela, estando nessa situação, ela fica tranquila, até ela perceber que os filhos dela, os filhos da Polly passaram a ficar agressivos entre eles e com ela. E a gente sabe que como pai, como mãe, por mais que a gente tente educar o filho e mostrar o que é certo e errado, o comportamento que a gente tem fala mais alto do que a educação que a gente tenta dar. Porque não adianta uma mãe e um pai, e a Polly é uma mãezona. Ela ensina todo o caminho certo que cada filho tem que seguir. Só que, por mais que a gente tente ensinar e educar, no momento que o pai tem um comportamento agressivo dentro de casa, a criança vai imitar, e para ele está tudo bem. Então, se a gente for pensar um pouco a respeito do machismo, da situação do homem querer resolver os problemas sem ser na base do diálogo, e sim da briga e da pancadaria, é uma coisa que vem de geração. Por quê? Se for pensar, às vezes o pai do marido da Polly era assim. O avô do pai dele também era assim, e foi indo. Então é preciso que a gente quebre esse estigma de que é o correto resolver as coisas dessa forma e tentar dialogar. A gente vê situações, por exemplo, em Baipendi também, que a mulher descobre que o marido está traindo ela. Obviamente, como que a gente consegue resolver uma situação dessa? Ou ela sai do relacionamento, ou tenta conversar com ele e resolver a situação ponto final,
ou então vai partir para outros meios. E outros meios atingem muito nós da Polícia Militar. Porque isso reflete, por mais que seja uma traição, uma briguinha familiar, e que talvez a gente só atenderia o problema da violência doméstica, isso aí vai atingir outras coisas, porque, vamos supor, a mulher, ela descobrindo que o marido traiu, ela vai na casa da amante dele brigar com ela e fica com o marido. O marido descobre que a mulher está traindo, ele quer matar o cara, mas ele permanece com a mulher. Agride ela também e responde por isso, mas o problema é tentar agredir o amante e a amante como se eles é que fossem o errado. Eu, no meu ponto de vista, falando para vocês, como militar, como homem, tudo, se eu fosse um cara que tivesse a mulher que traiu, eu ia atrás do amante para agradecer. Falei, cara, aqui, quero te agradecer, vim te trazer um uísque, porque você conseguiu tirar da minha vida uma coisa que eu não estava conseguindo enxergar, que era a mulher sem caráter que estava do meu lado e eu não conseguia ver isso. É ou não é? Então, numa situação dessa, o que acontece para a gente acaba aumentando as nossas estatísticas de crime, às vezes dentro da própria polícia ali que a gente vê, por conta disso. É a pessoa não conseguir pensar a respeito da situação e querer brigar logo de cara. Aí é o amante que está errado, é a mulher que está errada, quer brigar com todo mundo, quer permanecer com a mulher, não quer perder ela para outro cara. E simplesmente, se ele só agradecesse o amante aqui, obrigado, toma ela então para você, já que ela quer ficar com você, resolvido o problema, ponto final. Outra história que eu vou contar para vocês, que talvez vocês possam identificar. A outra personagem que eu vou falar aqui, ela chama Fran. Essa Fran já é diferente da Polly. A Polly acreditava que a vida dela estava no mar de rosas, camuflava a situação. A Fran já não. A Fran já sabe que ela tem a violência dentro de casa. Ela já procurou a polícia militar, ela já ficou num abrigo, ela já pegou a medida protetiva, mas a Fran resolve ficar com o marido, mesmo assim. A Fran, ela é o tipo de personagem que a gente vê que dá raiva em qualquer um que sabe da história dela. Por quê? Porque a gente vê, a gente sabe, ela fala para todo mundo o que está acontecendo no ambiente familiar dela, e mesmo assim ela continua com o cara. Então existe muito preconceito em cima dessa situação, porque a gente vê uma situação dessa, dá vontade de ir lá e bater nela mesmo. Fala, meu, acorda para a vida. Só assim para ela acordar, entendeu? Mas aí a gente vai fazer um estudo em cima disso. Por que ela não larga dele? Por que ela continua nesse ciclo vicioso de não largar uma pessoa que faz tanto mal para ela? Aí você vai buscar a história dela, você vai saber que a Fran casou com 15 anos de idade, veio da roça, numa família completamente desestruturada, que não sabia mais o que fazer com ela. O irmão batia nela, o pai batia nela, o pai batia na mãe. A Fran não tinha meios para fazer mais nada, a não ser sair de casa, pegar, emancipar com 15 anos e casar praticamente com o primeiro que viu na frente, para sair daquele ambiente. E a Fran, ela fica nessa situação que, de certa forma, eu acredito que a maioria das mulheres aqui vão até compreender o fato dela ser desse tipo, porque ela põe a família acima de tudo. E as mulheres em si, principalmente as mulheres, não vou dizer que os homens não, mas as mulheres, elas têm essa preocupação de manter a família, de tentar dar uma estrutura para os filhos que talvez ela não tinha antes. Ela não quer que os filhos dela herdem aquela família desestruturada que ela tinha no passado. Então ela meio que fica ali meio que como escudo da situação, protegendo os próprios filhos, mantendo aquela tradição familiar, porém sendo espancada, sendo humilhada, sendo ofendida. Por exemplo, se eu chegar aqui agora e perguntar assim, como que vocês acham que começa um relacionamento abusivo? Alguém sabe me responder? Fica até difícil pensar, né? A impressão que dá que quando a gente pergunta como se dá o início de um relacionamento abusivo, a gente já pensa que a mulher entra no relacionamento apanhando, né? Do rapaz pondo regras nela. Porque o que é o relacionamento abusivo? O relacionamento abusivo é justamente isso. O homem vai lá, ele começa a minar
a vida da mulher. Então, assim, o relacionamento abusivo, ele começa igual o relacionamento de qualquer um que tem. Ah, como é que você conheceu seu namorado, ou como é que conheceu a namorada? Foi mil maravilhas. No começo ia no cinema, a gente fazia uns jantares, saía para namorar, ficava junto. Mil maravilhas. O relacionamento abusivo, ele começa exatamente assim, igual o relacionamento que a gente tem em casa. Não tem nada de diferente. E quando começa a mudar esse relacionamento abusivo? Com o que a gente chama do tempero do amor, que a gente não dá muita ideia, que é o ciúmes. Às vezes a gente fala assim, o ciúmes ajuda a temperar a relação. Pois é, mas aí depois do ciúmes, começa aquele certo fechamento. O rapaz começa a cobrar situações dela. É o seguinte, eu não quero que você tenha contato com a sua amiga, porque eu não gosto dela. Sua amiga é solteira, vai ficar falando na sua cabeça, não vai dar certo. Então, para a gente ficar junto, você tem que escolher ou eu ou a sua amiga. Aí a mulher, já naquela situação, começa a tirar a amiga da relação da vida dela. Aí, de repente, o rapaz vai passando o tempo, né, tendo aquele relacionamento gostoso e tal. Quando ele vem e dá mais uma podada nela, uma minada na vida dela. E aí ele fala assim aqui, estou gostando dessa ideia de você ficar indo muito lá na sua casa não, viu? Na casa da sua mãe. Suas irmãs ficam falando na sua cabeça, você ainda tem uns comportamentos muito estranhos depois que você volta de lá. Então vamos parar com essa história aí, querer saber de você ficar indo lá na casa da sua mãe não. E vai indo. Então, de certa forma, o que o homem faz nessa situação? Ele começa a fechar o ciclo da vida da mulher, e muitas das vezes ela não vai nem percebendo. Por isso, quando a gente fica sabendo da história do relacionamento abusivo, a gente julga muito a mulher. Fala, não é possível, é só você sair fora disso. Mas isso é algo que acontece tão minuciosamente, tão pequeno, e vai tomando uma proporção na vida dela de tão grande, que quando ela vai perceber o que aconteceu, aliás, ela nem percebe. O negócio já está fluindo e ela está ali. Então, depois que ele fechou o cerco dela, qual que é o objetivo do homem de fechar esse cerco? Ele não quer que a mulher tenha contato com pessoas que podem influenciar a mente dela contra ele. Então, ela fica vulnerável na situação. O que um militar, alguém do exército, talvez os homens vão entender mais. O que a gente faz quando a gente quer invadir um país, ou quer invadir uma casa onde está tendo um tráfico, alguma coisa do tipo? Só para vocês poderem entender. A gente breca a comida, cessa, né, a comida dele, cessa a iluminação, a energia da casa, a gente cessa tudo enquanto é tipo de comunicação que ele pode ter com o exterior. E aí, no momento que essa pessoa está lá dentro da casa, ou de outro país, que eles estão totalmente vulneráveis, sem resistência nenhuma para combater a gente, é a hora de atacar. E o homem que abusa da mulher, de certa forma, é a mesma coisa. Então ele já começou com ciúmes, ele fechou o ciclo dela para ela não ter informação de pessoas que podem influenciar ela contra ele, e aí é o momento de atacar. E aí ele vai partir para a agressão. Aí nesse momento começa a agressão. Porque eu garanto para vocês, as mulheres, se elas apanhar no primeiro encontro, ela vai pensar 2 vezes antes de ir no segundo. Então, você vê que o negócio é com tempo. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia. E depois que acontece essa agressão, aí que vem aquele ciclo. Que aí logo em seguida vem aquele isolamento, vem o pedido de desculpa, que é o normal, e depois começa a lua de mel de novo. E aí a mulher acredita que o homem vai mudar. Não, isso foi uma fase, aconteceu assim, assim, assado. Aí quando vem o cara já vai lá, já posta foto do casal no Instagram, já faz aquela melodia para ela tal. E ela acredita que aquilo lá vai mudar e volta o ciclo tudo de novo. Aí volta com ciúmes e vira aquele ciclo todo e que nunca passa. Então, o que eu estou passando para vocês aqui? Essa Lei Maria da Penha, vai muito além. Uma coisa que talvez as pessoas não gostam de falar numa situação dessa, tipo no caso dessa Fran, que é falar de amor numa hora que a gente está lidando com violência doméstica. Então, numa situação dessa que eu te falei, que a Fran é o tipo de mulher que dá vontade de esganar, porque a gente fica sabendo que ela está apanhando e está voltando com o marido, mas se a gente buscar a história dela, ela está com esse homem que agride ela e ela mesmo assim permanece com ele, porque no momento de fragilidade dela, da falta de estrutura familiar que ela tinha, ele foi o único que talvez estendeu a mão para ela, para tentar tirar ela daquela situação. Então ela vê nesse homem como uma fuga,
uma pessoa que realmente gosta dela e que deu amor para ela no momento que ela precisava. Só que o amor acaba, ele não tem como dar mais. E aí limitou-se a ficar nisso, nesse relacionamento tóxico, abusivo, que chateia quem está de fora, que realmente a gente vê, tenta ajudar, e que tem que, de certa forma, partir da própria mulher, e às vezes ela não toma atitude, e vai acontecendo isso constantemente. Hoje, por exemplo, na família, na Polícia Militar, sem estender muito, a gente é muito difícil conseguir trabalhar com prevenção dentro dessa área da violência doméstica. Porque vamos supor, a gente tem um crime de estouro de caixa eletrônico. Nós temos maneiras de prevenir isso tranquilamente. Aumenta o policiamento, conversa com o gerente do banco, aumenta o número de câmeras de monitoramento dentro da área do banco, na área interna, conversa com os comércios na lateral, nas imediações, para tentar colocar mais câmeras de monitoramento, conversa com o pessoal, os moradores, se caso você vê um carro suspeito, uma pessoa que você não conhece, liga para a Polícia Militar para a gente abordar. Então, determinados tipos de crime, a gente consegue realmente trabalhar com a prevenção. Mas dentro da violência doméstica, que é um fato que acontece dentro da casa de vocês, no caso, como é que eu vou trabalhar com essa prevenção? É muito difícil. Então, o que a gente conta? Justamente com palestras como essa, para a gente poder orientar as pessoas, falar assim, não, espera aí, o que o sargento falou aquele dia lá, realmente aconteceu com uma amiga minha, eu vou falar com ela. Isso aí pode ajudar ela a fazer a denúncia. E às vezes essa denúncia que a mulher faz, previne de muita coisa. Quantos casos que a gente fica sabendo de mulher que morreu por conta disso? Para vocês terem ideia, essa Datafolha de 2017, ela fala que 3 mulheres morrem por dia, de feminicídio, simplesmente por conta de serem mulheres. E eu não estou falando de mulher que vai em confronto com a polícia na hora de um BO, não, um ataque cardíaco ou um acidente de trânsito. Estou falando que elas morrem simplesmente por serem mulheres. Então, hoje, por exemplo, a gente faz na Polícia Militar aqui de Baipendi, é até muito interessante, começou de um tempo para cá, que até então a gente fazia nos comércios, que era a chamada visita tranquilizadora, dos BOs que a gente tinha atendido e tudo mais. Hoje em dia a gente faz esse tipo de visita, uma pós-ocorrência, até nos crimes de violência doméstica. A gente pega uma situação, as equipes que atenderam o BO da violência doméstica ali no dia, ela vai visitar essa mulher no próximo turno de serviço que tem, saber o que aconteceu, como está o andamento disso, se ela realmente tomou as providências cabíveis em relação a isso. Muitas mulheres não sabem nem os direitos que elas têm em relação à denúncia que pode ser feita, meios para poder denunciar. Elas têm medo, e isso é muito ruim. E até no caso também de dependência financeira. Elas acreditam que ela largando do marido, elas não vão ter para onde ir, não vai ter o que comer, porque elas não sabem o direito que elas têm. Elas não sabem do direito da pensão que ela tem, elas não sabem o direito de ficar nessa residência. Então é muito complicado para a gente. No caso da gente fazendo esse tipo de palestra, passando esse tipo de informação para as mulheres, e hoje em dia a gente tendo acesso à internet, que, vamos supor, se tem 30 pessoas aqui, a gente está falando praticamente com o mundo agora, que pode também absorver esse tipo de informações. O pessoal de Baipendi que está assistindo, ajuda a retransmitir essas informações. Liga no 190 quando perceber. Às vezes a mulher não quer ligar, mas você é vizinha dela. Não é que você vai fazer papel de uma pessoa que seja fofoqueira. Eu vou me meter nisso aí, porque não vou me meter nisso aí, porque é briga de marido e mulher. Eles que se virem, a gente não se mete a colher, eles falam, né? Mas não, a gente tem que se meter sim. Tem que meter a colher numa briga dessa sim. Tem que denunciar, por mais que você às vezes não queira aparecer, liga para a gente, liga no 190, faz a denúncia no 181, explica a situação, deixa que a gente tome conhecimento dessas ocorrências que estão acontecendo, para não cair nessa estatística de quase 90% das mulheres estarem sendo agredidas aqui na cidade e não correr atrás da gente, porque tem medo, tem vergonha, tem medo da cultura, o que o pessoal vai falar, tem medo da igreja, o que eles podem retransmitir para ela. Então pense um pouco a respeito dessa situação. Pensem que violência doméstica não se limita a um tapa, a um soco, a um chute. Ela vai muito além disso. Ela vai nessa convivência cotidiana, familiar, nesse trauma psicológico que o marido causa nela, nesse trauma patrimonial, até sexual. A mulher às vezes não quer ter relação com o marido quer forçá-la a ter.
tudo é a mulher que manda ali, o tempo é dela. Tá bom? Espero que todos tenham compreendido mais ou menos a história que eu passei para vocês, tenha absorvido essas informações. E agora a Ana Cristina vai passar o vídeo? Vamos passar um vídeo aqui para vocês agora a respeito da delegada do delegado Ione, que vai falar um pouco a respeito da Lei Maria da Penha para vocês, 11.340, que foi criada em 2006. A gente está há quase 20 anos com essa lei, tivemos atualização há pouco tempo, mas ela representa muito para vocês que são mulheres. Uma dica que eu dou para os homens, no caso, repense a respeito do machismo, o que é realmente ser homem, o que realmente é ser macho, porque numa situação dessa tem que ser homem. Porque o macho, na verdade, é essa tendência, a ganância, a querer aparecer, querer ser superior ao outro gênero, e não é assim que as coisas funcionam. E mulheres também, a dica que eu dou é repensem a respeito dessa situação. Denuncie, não tenha medo e corra atrás dos seus direitos. Beleza? Agradeço a todos aí. Obrigado. Viu?